Você já parou para pensar que toda obra carrega a marca espiritual de quem a criou? Toda música, todo filme, todo livro carrega fragmentos da visão de mundo, das crenças e da espiritualidade do seu autor. Porque ninguém cria nada do vazio. E talvez seja exatamente isso que torne o Mágico de Oz tão intrigante. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Por trás da fantasia colorida das estradas de tijolos amarelos, das bruxas, da magia e do misterioso mágico escondido atrás de fumaças e ilusões, existe um homem chamado L. Frank Baum. E quanto mais pessoas investigam a vida e as crenças espirituais desse autor, mais difícil fica de enxergar o Mágico de Oz apenas como uma inocente história infantil. Porque Baum não era apenas um contador de histórias. Ele tinha ligações reais com movimentos esotéricos e ocultistas que estavam crescendo fortemente no final do século XIX. Naquela época, o Ocidente estava mergulhado numa febre espiritualista. Sociedades secretas, sessões espíritas, mediunidade, rituais, alquimia e filosofias ocultistas se espalhavam pela Europa e pelos Estados Unidos. As pessoas estavam fascinadas pela ideia de acessar poderes espirituais escondidos, e Baum foi profundamente influenciado por esse ambiente. Ele e sua família tinham ligações com a teosofia. A teosofia foi um movimento criado por uma mulher chamada Helena Blavatsky, uma das figuras mais importantes do ocultismo moderno. Blavatsky defendia ideias como reencarnação, mestres espirituais ocultos, evoluções da consciência, conhecimento secreto e iluminação através do despertar interior. A própria palavra ocultismo significa justamente isso, um conhecimento oculto, escondido, reservado aos iniciados. E é aqui que as coisas começam a ficar impressionantes. Porque quando observamos o Mágico de Oz, essas mesmas ideias aparecem espalhadas por toda a história. Dorothy não encontra redenção em Deus, ela encontra poder dentro de si mesma. O espantalho acredita que não possui inteligência, mas descobre que ela já estava dentro dele. O homem de lata acredita não possuir coração, mas percebe que já tinha sentimentos o tempo todo. O leão acredita não possuir coragem, até descobrir que ela já existia dentro dele. Você percebe a mensagem? A verdade já está dentro de você, o poder já está dentro de você, o despertar vem de dentro. Isso parece apenas motivacional à primeira vista, mas essa é uma das mensagens centrais do esoterismo moderno. A ideia de que o homem possui uma centelha divina interior e precisa apenas despertar espiritualmente para acessar o verdadeiro potencial. Essa filosofia aparece em Nova Era, Teosofia, Gnosticismo e várias correntes ocultistas. Então surgem as bruxas. Esse talvez seja um dos sinais mais fortes do tipo de espiritualidade presentes em Oz, porque a magia ela é tratada como algo encantador, sedutor, bonito. Existe bruxa boa, bruxa má. Isso parece inocente, mas representa uma mudança espiritual muito profunda. Porque na visão ocultista moderna, a magia ela não é necessariamente má. Tudo depende da intenção. Por isso, existem conceitos como magia branca, magia negra e manipulação de energias espirituais. Mas na perspectiva bíblica, o problema nunca foi apenas a intenção da prática espiritual, mas a sua origem. Era a origem espiritual por trás dela. E Oz normaliza completamente o contato com a magia, feitiçaria e espiritualidade esotérica. Mas talvez o símbolo mais perturbador da história seja o próprio mágico. Oz aparece como uma entidade quase divina, gigantesco, sobrenatural, amedrontador e misterioso. Mas no fim,
Ele é apenas um homem escondido atrás de fumaça, sons e manipulação de percepção. Isso é extremamente simbólico. Nós podemos ver aqui uma desconstrução da imagem divina do próprio Deus, como se Deus fosse apenas um homem que estivesse enganando a humanidade. E vemos também que várias tradições ocultistas trabalham justamente através de símbolos, experiências emocionais, rituais visuais e manipulação psicológica. Oz cria uma experiência espiritual falsa, uma manifestação baseada em ilusão. E o mais curioso é que todos acreditam nele por causa da aparência de poder, não da verdade. Até mesmo o tornado possui um simbolismo intrigante. Dorothy é arrancada do mundo comum e atravessa um portal e entra em outra realidade. No ocultismo e em tradições esotéricas, tempestades e portais frequentemente simbolizam transição de consciência, um despertar espiritual, uma passagem entre planos. Ela literalmente deixa o mundo normal e entra num reino governado por magia, entidades espirituais e conhecimento oculto. E quanto mais você conecta as crenças do autor com os símbolos da obra, mais difícil fica acreditar que tudo isso aconteceu por acaso. Curiosamente, O Mágico de Oz se tornou um dos filmes mais reinterpretados espiritualmente da história. Ocultistas modernos frequentemente enxergam Oz como uma jornada iniciática, um mapa espiritual ou uma alegoria esotérica sobre iluminação interior. E talvez seja exatamente por isso que a história permanece tão poderosa até hoje, porque ela conversa diretamente com temas espirituais profundos. Só que existe algo extremamente importante aqui. Jesus ensinou um princípio simples, mas muito profundo. Pelos seus frutos os conhecereis. Uma árvore boa produz bons frutos. Uma árvore má produz frutos maus. O fruto sempre revela a raiz. E talvez essa seja a pergunta mais importante sobre o Mágico de Oz. Quais frutos espirituais nasceram das crenças do seu autor? Porque Frank Baum não escreveu no vazio. Ele escreveu a partir daquilo que ele acreditava, daquilo que ele admirava, daquilo que espiritualmente o influenciava. E quando observamos a normalização da magia, a exaltação do poder interior, a iniciação espiritual, o conhecimento oculto e a espiritualidade esotérica espalhada pela narrativa, talvez Oz revele muito mais sobre a raiz espiritual do seu criador do que a maioria das pessoas jamais percebeu. Talvez seja exatamente isso que Jesus quis dizer. No final, o fruto sempre revela a natureza da árvore. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!